Bom dia, boa tarde, boa noite para os alunos que vão prestar o concurso de auxiliar técnico em educação da Prefeitura de São Paulo. A partir de agora, nós vamos fazer as questões a partir das 51, tá? Nós fizemos no sábado, no dia 6, até as 50, ok? Então, conforme eu vou fazendo as questões, eu vou explicando sobre qual documento, né? Qual documento eu estou falando. Porque tem alunos que fizeram o curso, receberam todo o material de concurso, tá? Conforme a bibliografia. E tem alunos que só estão fazendo o treino de questões, então precisam se associar a qual documento eu estou me referindo, ok? Por exemplo, essa número 51 é referente ao documento sobre a violência de bebês, crianças, adolescentes, adultos, tá? É esse documento que está na bibliografia do concurso, ok? Então vamos lá. A violência, então é para completar o espaço em branco, essa lacuna, e daí vai falar que qual é o tipo de violência que eles querem que complete. Então, a violência, qual delas? Consiste em qualquer conduta que envolva discriminação, depreciação, desrespeito em relação ao bebê, à criança ou adolescente, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal, xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. Aqui já está dando uma das dicas, né? São várias dicas, mas aqui já está dando algumas dicas. Então, todas essas alternativas são tipos de violência citadas neste documento. Porém, a violência que está especificando aqui no contexto é a violência psicológica, letra D de dado. As outras existem? Existem, está lá no documento todos os tipos. Existe a violência sexual, a química, a física. Então, por exemplo, sexual, abuso sexual. Química, quando um adulto, por exemplo, faz a criança fumar um cigarro, oferece bebida alcoólica para a criança, drogas, enfim, existe a química. E a física, algum tipo de agressão, né? De bater, de maltratar, esse tipo de coisa, tá? Mas no contexto, é a letra D, está falando sobre a violência psicológica, ok? Mesmo para quem não estudou os documentos que estão na bibliografia do concurso, os documentos e publicações institucionais, vocês podem ir pelo contexto da interpretação de texto também, ok? Questão 52. Origina-se do conflito entre o demandado externamente e os recursos que o sujeito tem desenvolvido para atender às exigências, envolvendo a um só tempo pensamento, emoção, mente e corpo, e impacta positivamente ou negativamente nas possibilidades de ação. O sujeito projeta-se para o futuro, tentando antecipar os resultados daquilo que pretende desempenhar. O documento citado refere-se. Então, o documento da própria prefeitura fala também a respeito de uma destas alternativas, que é a letra B, sobre a ansiedade. A partir do momento que o aluno, né, no caso o bebê, a criança, o adolescente, enfim, desenvolve essa ansiedade por conta de um trauma, né? Por conta de algum maus tratos que sofreu na família, por exemplo. Principalmente no documento eles falam que na época de pandemia aumentou-se muito os casos de agressões contra crianças, bebês, adolescentes, tá? E daí desencadeou essa ansiedade,
que ela pode impactar tanto positivamente quanto, na maioria dos casos, negativamente. Então, a alternativa correta é a ansiedade. As demais alternativas são pegadinhas, tá? Impotência, irritabilidade e angústia, no caso, são as pegadinhas, mas a alternativa que o documento apresenta é a letra B, de ansiedade, ok? Questão 53. Questão 53, é de cima. Os termos riscos e população de risco foram gradativamente substituídos pelo termo. Essa 53, que está na bibliografia do concurso, é a respeito do documento da Prefeitura de São Paulo, vulnerabilidade, tá? A alternativa correta, a letra B. Lá, eles falam que antes nós falávamos em riscos e população de risco. O que seria risco e população de risco? São pessoas que estão passando, precisam de ajuda em algum setor da vida delas, tá? Então, todas essas pessoas que precisam de uma certa ajuda, elas estão em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, as pessoas que saem do seu país, um exemplo, fugidas, são os refugiados. Saem porque eles são obrigados a fugir da guerra, por exemplo. Eles são considerados pessoas em vulnerabilidade. São vários casos, né? A pessoa que está sofrendo uma agressão dentro de casa é uma pessoa com vulnerabilidade. A pessoa que precisa de ajuda para comer, está passando fome, está em vulnerabilidade, ok? Então, a alternativa correta aí, letra B de bola. Questão 54. A questão 54 é a respeito da ODS, também da bibliografia do concurso. O que é a ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é solicitado para que as escolas trabalhem a respeito, tá? Porém, eles vão focar em algumas coisas, porque são 17 itens. Então, no caso de vocês, né, dos ATs aí, eles focam um ou outro porque são vários. A maioria são mais voltados para professores que eles pedem, mas na bibliografia de vocês eles pedem alguns, tá bom? No caso aí, por exemplo, eles vão pedir o quarto também. Então, fala assim: a Unesco no papel de agência líder na concepção, na implantação e no monitoramento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que visa, também conhecido como Agenda 2030, que visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, palavras-chave do concurso. Promover oportunidades de aprendizagem, palavra-chave, ao longo da vida para todos. Todos os indivíduos, incluindo refugiados, migrantes, deslocados, têm direito à educação. Então, não importa, eles vêm de outros, por exemplo, vêm de outros países, ficam no aeroporto. Muitas crianças ali precisam estudar, enfim, tá? Um meio considerado indispensável para a realização plena dos outros direitos humanos. A pessoa que, por medo de ser perseguida por causa da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social, se vê, olha só o foco, forçada a deixar sua casa e seu país de origem é conhecido como. Então, a pessoa é forçada, ela não está a passeio, né? Como que é denominada essa pessoa que é forçada a sair do seu país, da sua casa? Olha lá nas alternativas. Letra A, migrante. Letra B, imigrante. Letra C, refugiada. Ou letra D, deslocada. A alternativa correta, letra C, refugiada. Ela fugiu, obrigada, né, da sua casa, do seu país, por algum motivo grave, tá? Então, a alternativa correta, letra C. Também tem nos documentos que constam na bibliografia do concurso de vocês, o documento que é o do currículo da cidade de São Paulo, que fala povos migrantes. Dentro desse documento fala de todos eles, tá? Fala dos refugiados, fala dos deslocados, migrantes, fala tudo, mas
No geral, eles colocaram no nome da capa do currículo povos migrantes. Dentro de povos migrantes tem todas as situações, que é o caso dos refugiados, ok? Então, por que eu falo qual é o documento? Porque a pessoa que não estudou para o concurso, ela tem a oportunidade de consultar esses documentos. Eu enviei para vocês uma planilha para estar ajudando vocês, né? Uma planilha onde tem todos os documentos que vocês precisam. Aí vocês clicam lá e dá uma revisada no conteúdo, ok? Porque para fazer treino, vocês precisam saber o conteúdo, né? Senão, vocês só vão treinar, mas não estão por dentro dominando o assunto, ok? Enfim. 55. Segundo o documento da Política Educadora da Prefeitura de São Paulo, a é uma concepção que tem como premissa o compromisso com a formação do ser humano, a aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos ao longo da vida. O documento se refere qual documento eu estou falando? Todas essas alternativas são palavras-chave para o concurso. A equidade, a qualidade, a inclusiva, a integral, são todas palavras-chave do concurso. Porém, esse documento fala de 3 premissas, tá? Que são a equidade, a educação integral e inclusiva, tá? Mas, do que se refere quando fala compromisso com a formação do ser humano, aprendizagem e desenvolvimento pleno? Principalmente, vocês podem associar a palavra desenvolvimento pleno, as palavras, tá? Desenvolvimento pleno, integral, global, tem a ver com educação integral. O que é educação integral? É o desenvolvimento pleno de todos os alunos, em todos os aspectos da vida, tá? O físico, que é o motor, intelectual, social, cultural, tá? Em todos os aspectos. Então, educação integral, que se refere esse contexto que está sendo pedido aí, ok? 56. Segundo as orientações normativas da Prefeitura de São Paulo, há uma multiplicidade de registros utilizados pelas escolas. Ou seja, o que são os registros? Os professores precisam fazer registros de tudo sobre os alunos, das atividades, de sala de aula, de tudo, tá? Então, registro é uma palavra-chave, tá? Porque o professor vai avaliar esse aluno também através de registros. Podem ser registros de várias formas. Vamos lá. Os registros devem ser considerados como instrumentos reveladores das práticas cotidianas e como recursos pedagógicos para a ressignificação dessas práticas. A alternativa em que um deles não é considerado como um tipo de registro, tá? Só há uma alternativa que não é um tipo de registro, e sim um documento que toda escola é obrigada a ter, que está na alternativa D de dado, tá? Ó, qual deles não é considerado um tipo de registro? O que não é considerado um tipo de registro está na letra D. O PPP da escola, Projeto Político Pedagógico, que é a identidade da escola. Então, não é um tipo de registro, é um documento feito no coletivo da escola, tá? O restante de todas as alternativas são tipos de registros. Tudo é tipo de registro na escola que os professores fazem. Só a letra D, que o projeto político pedagógico não é um registro, e sim um documento da escola, tá bom? A alternativa correta aí, letra D de dado. O restante todos são registros, ok? 57. Tem como objetivos auxiliar as equipes de profissionais das escolas, juntamente com as famílias e pessoas da comunidade, a desenvolver um processo de autoavaliação institucional participativa. Porque a escola também se autoavalia para saber como ela está.
Como está o atendimento, como está a limpeza, como está a manutenção da escola, a alimentação, o atendimento, a portaria. Então, é uma autoavaliação que a escola faz. Toda vez que vocês ouvirem falar institucional, significa escola, tá? Que leve a um diagnóstico coletivo de forma a obter melhorias no trabalho educativo desenvolvido com as crianças. Então, tudo vai envolver os alunos, né? Então, não é só sala de aula, e sim um conjunto. Este importante processo realizado nas instituições de ensino refere-se aos... Olha lá. Alternativa correta: indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, tá? Toda vez que falar de avaliação institucional, ou seja, da escola, são os indicadores. Porque é feito uma pesquisa com funcionários, com pais de alunos, para eles darem opinião de como está a escola, tá? Então, eles indicam em cores. Se for vermelho, porque tá péssimo a situação da escola. Aí eles vão verificar em que sentido, se é na alimentação, se é no atendimento, se é na limpeza, exemplo, tá? Se for amarelo, tá mais ou menos. Se for verde, tá ok aquele setor, tá bom? Então, não é chamado de multiplicadores, formadores, indutores, é chamado de indicadores, ok? A alternativa correta, B de bola. 58. Segundo o documento Currículo Integrador da Infância Paulistana, considerado como subsídio para os momentos de estudo coletivo dos educadores de ambas etapas da educação básica, com o intuito de promover reflexões sobre as práticas pedagógicas com vistas a um processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, que articule os trabalhos desenvolvidos nas duas etapas. Nesse sentido, a organização dos tempos, espaços e materiais e a proposição de vivências precisam contemplar a importância do quê? A integração de saberes diferentes componentes curriculares, as culturas infantis e as culturas da infância em permanente diálogo. Então, se eu estou falando do currículo integrador da infância paulistana, eu estou me referindo ao brincar. Brincar. Já é falado que a infância é cuidar e educar, as brincadeiras e interações. Então, o restante é pegadinhas. Por quê? Quando eu falo de creche, de infantil, por exemplo, bebês, eles não falam, eles não escrevem, né? As crianças de 2, 3 anos também não falam, também não escrevem, ok? Ou melhor, crianças de 2, 3, elas já falam, né? Mas não escrevem. Elas se expressam de várias formas, mas eu preciso verificar qual o contexto. A pergunta para completar essa lacuna aqui, tá? Então, a resposta para completar. Então, organização dos tempos, dos espaços, dos materiais, vivências, precisam contemplar o quê? O brincar. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre infantil, né? A importância do brincar. Nós estamos falando de infantil. Então, é a 58, alternativa correta, A. 59. Lembrando, gente, tem diferença para quem fez curso completo desde o início. O curso foi iniciado no dia 21 não. É 11 ou 21 de novembro o curso, tá? Tem diferença para quem estudou todos esses documentos e para quem só está fazendo treino de questões. Porque para poder fazer treino, a pessoa tem que ter estudado alguma coisa, né? Como que ela vai saber só por questões, tá? Mas como muitos não puderam fazer curso, né? Ficou só pelos treinos, então a gente tem que dar uma revisada no conteúdo para quem está com dificuldades de responder as questões, ok? Mas eu vou relembrando um pouquinho aí para vocês. Então vejam lá, 59. O currículo da cidade de São Paulo, baseando-se na BNCC, destaca as dimensões que embasam sua elaboração e constitui um currículo integrador, emancipatório e inovador
que tem como foco promover a formação que zela pelo direito às aprendizagens e ao desenvolvimento dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Por quê? A Prefeitura de São Paulo atende a todos matriculados nas unidades educacionais do município, concebido como um campo aberto à diversidade e tendo como premissas, exceto, então, o que tem no currículo, que é falado no currículo, porém, o exceto, ou seja, menos uma, ok? Então, vamos lá. A, continuidade, tá correto. B, relevância, correto. C, colaboração, correto. D, contemporaneidade, correto. Assiduidade, não. Essa não. O que é assiduidade para quem não sabe? É se você é pontual, se você é frequente, tá? Tem a ver com escola? Tem, porém, não é uma premissa que está no currículo da cidade, tá? Eles não vão falar no currículo da cidade a respeito de alunos que chegam atrasados, de professores que chegam atrasados, nada disso, ok? Questão 60. O currículo da cidade de São Paulo tem seus conceitos orientadores. São 3 conceitos orientadores no currículo: educação integral, educação inclusiva e equidade. O que não é? O exceto. Toda vez que é exceto é o que não é. É a letra D, parcialidade, que não é. O restante está certo, tá? A parcialidade não é. Questão 61. Aí é verdadeiro ou falso primeiro para depois achar a alternativa correta da prova. Então vejam, equidade considera a diferença como característica inerente da humanidade, sendo necessária a promoção de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Verdade. O que está aqui na palavra equidade? O conceito referente à equidade está correto, é verdadeiro. Agora, o conceito sobre educação integral. Promove o desenvolvimento. Toda vez, quando fala de educação integral, tem a palavra desenvolvimento. Promove o desenvolvimento de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos em todas as dimensões. Exemplos: intelectual, física, social, emocional, cultural, e de sua formação como sujeito de direitos e deveres na perspectiva de educação integral. Verdadeiro. Educação inclusiva, incluir a todos no processo, inclusão. Reconhece a diversidade humana e a diferença, bem como a necessidade contemporânea de se constituir uma escola para todos. Toda vez que tiver escola para todos, significa educação inclusiva, eliminando as barreiras que possam impedir o acesso, a permanência, a participação, a aprendizagem e o desenvolvimento de todos, bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Também é verdadeira. As 3 são verdadeiras, então a alternativa correta, letra C, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, ok? 62. Avaliação da aprendizagem. É compreendida como um ato pedagógico que subsidia as decisões do professor, permite acompanhar a progressão das aprendizagens, compreender de que forma elas se efetivam e propor reflexões sobre o próprio processo de ensino. Entre elas são apresentadas corretamente, exceto, então todas estão corretas menos uma que eles querem saber. Letra A, diagnóstica sobre avaliação, tá certo. Cumulativa sobre avaliação, tá certo. E formativa, tá certo, tá? São palavras-chave sobre avaliação da aprendizagem. O que está errado? A letra C, o exceto é a letra C. Por quê? Não pode ser uma avaliação seletiva, classificatória, por promoção, por notas, tá? Então, por isso, as outras estão corretas, palavras-chave. O que é palavra-chave negativa para o concurso? Seletiva, por promoção, nota, classificatória, ok? Letra C aí. 63. De acordo com a Instrução Normativa 20, de 2020, que estabelece procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, os casos de suspeita
ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino. Assinale a alternativa correta sobre as orientações a serem seguidas em casos de revelação espontânea de violência, tá? É o documento que também fala sobre violência aí na prefeitura. Foi feito em 2020 porque estava no auge da pandemia, então foi necessário, tá? Falar a respeito também. Vamos ver qual alternativa que esse documento explica. A. O servidor envolvido deve ignorar a revelação espontânea e encaminhar a vítima direto ao conselho? Não, ele não pode ignorar. Ele tem que ver o que aconteceu com a criança. B. É recomendado que o servidor acolha a vítima, resguardando-a e proteger-a de sofrimento e também interagir com a vítima de modo a assegurar a manutenção da sua confiança. Essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras por que não. Eles falam no documento, você tem que acolher a vítima, deixar ela sentir confiança em você para que ela possa falar e você ouvir o que ela tem a dizer, tá? C. Em casos de revelação espontânea, não é necessário proporcionar espaço adequado e tempo para que a vítima exponha suas ideias. Aqui está falando que não é necessário, pelo contrário, é necessário, sim. D. A identidade social, cultural, costumes e tradições devem ser preservadas apenas em situações envolvendo imigrantes. Não, isso é para todos, tá? Não se aplicando, não se aplicando a povos pertencentes, não. Isso que a prefeitura fez é para todos, independente de quem sejam, tá? Letra I. O servidor não precisa, não precisa buscar formas de esclarecer dúvidas suscitadas pela vítima em casos de revelação espontânea. O que é uma revelação espontânea? É quando a vítima chega e se abre para você, professor, auxiliar técnico de educação ou qualquer pessoa da escola, tá? Então, a alternativa correta, a letra B de bola. Questão 64. A questão 64, gente, fala a respeito da Comissão de Mediação de Conflitos. Foi criada pela Prefeitura de São Paulo uma comissão para evitar, para resolver conflitos através do diálogo, porque os alunos eles querem resolver só através de porrada, de briga, de xingamento. Então é uma forma de resolver através do diálogo. Foi criado aí essa Comissão de Mediação de Conflitos, ok? Então, vamos ver o que tem a ver com essa mediação. A Comissão de Mediação de Conflitos não tem responsabilidade em mediar conflitos envolvendo educandos e profissionais da educação. Está falando que não tem responsabilidade. Pelo contrário, tem. B. A Comissão de Mediação de Conflitos não tem papel. Não tem o papel de identificar as causas das diferentes formas de violência no âmbito escolar, sendo essa atribuição exclusiva da diretora. Não é. Também tem a exclusiva aqui, também está errado. C. Uma das atribuições da Comissão de Mediação de Conflitos é apresentar soluções e encaminhamentos à equipe gestora da unidade educacional para equacionamento dos problemas enfrentados, mas não possui responsabilidade de orientar a comunidade, tá vendo? Erro também. Maioria dos erros é não tem responsabilidade, não tem papel. D. A Comissão de Mediação de Conflitos tem a função de mediar conflitos e identificar áreas que apresentam risco de violência nas escolas, mas não está autorizada a sugerir medidas para a resolução de conflitos. Errado também. E a Comissão da Mediação de Conflitos atua de forma independente e imparcial na mediação de conflitos, tá certo? Orientando a comunidade escolar, sugerindo medidas para a resolução dos conflitos, além de identificar causas de violência e áreas de risco nas unidades educacionais. Essa é a alternativa correta,
da questão, tá? Letra E aí. Questão 65. Questão 65. Com base na Resolução 7/2021 sobre busca ativa escolar, assinale a alternativa correta em relação às ações a serem desenvolvidas para a realização da busca ativa, tá? Gente, eu recebi uma mensagem, deixa eu aproveitar aqui o vídeo, eu recebi uma mensagem assim: professora, mas você não vai dar o curso? O curso já foi dado, tá, gente? O curso para auxiliar técnico em educação já tinha sido dado, tá? Quem ficou para janeiro, né, foi oferecido treino de questões objetivas e 2 redações, tá? Aí não teria como começar o curso agora, porque a pessoa fez inscrição para treinos de questões. A pessoa não fez inscrição na época para o curso, tá bom? Então, só para deixar claro que as pessoas. Teve alguns alunos que. Mas e o curso? Não, você não está fazendo o curso, você se inscreveu para treinar questões. O curso foi antes, né? Nesse momento é só treino de questões. Nem daria para dar curso nesse momento, né? Só para deixar claro aqui, se alguém ainda tiver dúvida sobre isso. Com base na recomendação 7/2021 sobre a busca ativa escolar, assinale a alternativa correta em relação às ações a serem desenvolvidas para a realização da busca ativa. Vamos lá. A busca ativa escolar é exclusivamente um procedimento técnico e burocrático de identificação dos sujeitos, desvinculado de questões relacionadas à vida, cidadania e humanização. Totalmente errado, né? Exclusivamente, tá errado. Que só é técnico e burocrático, tá errado. Ó, só palavra negativa, tá vendo? Desvinculado, tá errado. Ok? Palavras negativas. B. A busca ativa deve ser organizada apenas tem que tomar cuidado no dia da prova, apenas em situações de abandono, sem considerar, tá vendo? Sem considerar fatores como defasagem, idade de ano, falta de acessibilidade ao currículo, interesses específicos dos estudantes, entre outros. C. O acolhimento na escola deve ser tratado como um ato pontual, em momentos específicos do contexto pedagógico, sem necessidade, também errado, sem necessidade de integrar de forma constante o PPP, tá? Então, aqui, várias coisas incorretas, ato pontual, momentos específicos, não é em todos os momentos, tá? D. Identificar causas para a falta de participação dos estudantes na vida escolar não requer intervenções, pelo contrário, precisa ter intervenções. Ou encaminhamentos para órgãos competentes, sendo suficiente a reflexão. Sendo suficiente, não é suficiente não. Nas instâncias democráticas da escola. E letra E, que provavelmente é a correta. A busca ativa escolar envolve a responsabilidade de toda a sociedade. E a divisão de ações entre diferentes instâncias é crucial para potencializar os ganhos no processo, considerando fatores como gravidez na adolescência, trabalho infantil, violência doméstica, entre outros. Alternativa correta, letra E. Com certeza. Letra E. 66. Conforme a Constituição Federal, no artigo 208, o dever do Estado, ou seja, poder público, governo, com a educação, será efetivado mediante a garantia de, entre outros. Então, vamos lá. Letra A. Educação infantil gratuita em creches pré-escola, ok? Dos 3 aos 7 anos. Errado, tá? Errado, porque o infantil é de 0 a 5 anos e não de 3 a 7, ok? Creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5. Juntando tudo 0 a 5 anos, por isso está errado. B.
acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Essa é a alternativa correta. Por que não as outras? C. Progressiva universalização do ensino médio e superior, gratuito em estabelecimentos oficiais. Lá fala sobre a progressão do médio, mas não fala do superior. Porque educação básica só se refere ao infantil, fundamental e médio. D. Atendimento educacional especializado, ou seja, AEE, aos portadores de deficiência, preferencialmente em centros de educação especial. Não, é preferencialmente na rede regular de ensino. Tá? E não há preferencialmente em centros de educação especial, tá? Porque os alunos eles vão para uma sala comum. No contraturno eles vão ter o AEE, ok? E oferta de ensino noturno regular, adequando-se o educando às condições oferecidas pela instituição. Não é o aluno que se adequa, é a escola que deve se adequar ao aluno, ok? Então, a alternativa correta é a letra B de bola mesmo. Questão 67. Considere o que estipula o artigo 206 da Constituição para assinalar a alternativa que preenche corretamente a seguinte frase. Dentre outros princípios, o ensino deve ser ministrado com base de ideias e concepções pedagógicas. Pluralismo no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Esse princípio está tanto na Constituição como na própria LDB, tá? Na própria LDB, no artigo 3º, já consta esse princípio, tá? Aqui completa com pluralismo. O restante são pegadinhas do concurso. Nem tem nenhum outro, tá? Como princípios da educação. 68. 68. Conforme a Lei 8.069, que lei é essa? Do ECA. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre a Lei 8.069, é a do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, ou seja, os diretores, comunicarão ao Conselho Tutelar os casos. São 3 casos que os diretores, que são os dirigentes de estabelecimento de ensino, comunicam ao Conselho Tutelar. Maus tratos envolvendo alunos, né? Faltas injustificadas ou evasão escolar e altos níveis de repetência. São esses 3 casos apenas, ok? Sendo assim, vamos achar a alternativa correta aqui. Vamos lá. A. Comportamento indisciplinado ou desrespeitoso dos estudantes no decorrer das aulas. Nenhum tipo de comportamento indisciplinado ou respeito. O Conselho Tutelar não resolve comportamento de aluno, se aluno é indisciplinado. Não é o Conselho Tutelar que resolve, tá? B. Desobediência dos alunos às ordens do professor, também não é Conselho Tutelar. Imagina se todos os casos fossem encaminhados para Conselho Tutelar, né? C. Troca de ofensas verbais e não verbais entre estudantes, professores, encaminha para Conselho Tutelar? Claro que não. D. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados os recursos escolares. Essa é a alternativa correta, tá? Da 68. Essa é a alternativa correta, letra D de dado. O diretor tem que encaminhar os casos de faltas ao Conselho Tutelar, né? 30% que o aluno já faltou tem que ser encaminhado, porque se ele continuar faltando, com certeza vai reprovar de ano, né? Porque faltas injustificadas reprovam. E uso de vestimentas inapropriadas em ambiente escolar por crianças e adolescentes. Ah, foi com uma roupa inadequada para a escola. Comunica com o Conselho Tutelar? Não. Então, Conselho Tutelar, gente, não é para comportamento, desobediência, roupa, nada disso, ok? É maus tratos envolvendo alunos, faltas injustificadas, evasão escolar, altos níveis de repetência, só são esses casos que se comunica com o Conselho Tutelar, ok?
69, também sobre o ECA. De acordo com a Lei 8.069, no artigo 53A, tem o artigo 53 e tem um complemento que é o A. É dever da instituição de ensino, clubes, agremiações, estabelecimentos gerais, tá? Não só da escola, tá bom? Nessa questão, presta bem atenção nessa questão. Nessa questão, tem várias que estão ok. Aliás, todas que estão aí estão corretas. Mas a pergunta é sobre o artigo 53A, que é para completar. Dever da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas, o quê? Tá? A alternativa correta, a letra B de bola. Assegurar medidas. Ó, está lá, se vocês forem pesquisar no ECA, tá? Tá lá. Assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, ok? Então, não é só na escola, porque o ECA é para todos os ambientes, tá? As outras alternativas A, C, D, E também estão corretas, mas não se referem ao ECA no artigo 53. E as outras também vocês vão encontrar na LDB, tá? LDB, ok? É a B que está se referindo ao ECA, tá? 69B. Continuando. Questão 70. O artigo 67 da LDB estabelece que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação. O parágrafo 1º do artigo 67 da LDB, por sua vez, define que a experiência docente, tá? Então, fala sobre o professor aí. Então, a experiência docente, ou seja, para ele poder dar aula, né, dessa experiência. O que precisa no mínimo? No mínimo, o mínimo de requisito que ele precisa é o magistério. Mas eles pedem para depois ser apresentada a pedagogia, tá? Mas o mínimo de requisito é o magistério, tá? É o mínimo aí, o magistério, tá? Vamos lá. É a mesma coisa para vocês que são ATs. Qual é o mínimo de requisito para vocês? Ensino médio. No caso de professores, o magistério, tá bom? O mínimo. Questão 71. Conforme a LDB, no artigo 12, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. É uma incumbência. Quando eu falo, o artigo 11 fala sobre as responsabilidades e incumbências do município. O 12, responsabilidades e incumbências da escola. O 13, responsabilidades e incumbências do professor. Aqui no caso está falando do quê? Já está falando. Ambiente escolar. Então, as responsabilidades da escola, tá? Então, aqui, qual é a responsabilidade da escola? É uma incumbência aqui, eu já estou dando a resposta, né? Então, já estou dando a resposta, ó. Promover ambiente seguro, escolar seguro, é uma incumbência de quem? Da escola, né? Da escola. Eles estão dentro da escola, ok? 71D de dado. 72. A resolução que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica reafirma a concepção constitucional de um Sistema Nacional de Educação. Sobre este, assinale a alternativa correta. Ou sobre qual assunto? As diretrizes curriculares. Fala sobre o currículo da educação básica, tá? Vamos lá. Então, veja. A natureza diversa dos contextos educacionais pelo país requer um sistema desinstitucionalizado. Pegadinha, porque é institucionalizado e não desinstitucionalizado. Tá errado já. B. Um regime de colaboração é necessário a um projeto nacional de educação do ensino fundamental, enquanto a fragmentação no médio. A palavra fragmentação é negativo para o concurso.
O que é fragmentação? É divisão, é separação, né? Pelo contrário, eles não querem que se divide, e sim que seja uma continuidade. C. Caracteriza como sistema por trabalhar com conteúdos curriculares comuns, mesmo que os objetivos e finalidades sejam particulares. Não pode. Todos devem ter o mesmo objetivo. Não importa se é a União, que são escolas federais, escolas estaduais, escolas municipais, não podem ter finalidades diferentes, porque o currículo é o mesmo, tá bom? Então, letra C tem pegadinha. Letra D, as funções distributiva, supletiva... Opa, peraí. As questões distributiva, supletiva, normativa são estabelecidas em regime de colaboração, mas não, pegadinha, de supervisão e avaliação. Também está errado. A única certa, letra E. O regime de colaboração entre os entes federados, o que são entes federados? União Federal, Municipal, Estadual. O regime de colaboração entre os entes federados deve respeitar a autonomia dos seus sistemas e valorizar as diferenças regionais. Essa é a alternativa correta, que não tem erros, palavras negativas, ok? 73. O projeto político-pedagógico, ou seja, o PPP da escola, né, é um dos elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, conforme o PPP representa o quê? Lembre-se, o PPP é a identidade da escola. Cada escola tem que ter o seu, não pode ser copia e cola. Ele é feito em conjunto, né? Com a participação de todos, ele é coletivo. É falado tudo sobre a escola dentro do PPP, ok? Aí a pergunta está aqui, ó. O PPP representa, ou seja, o que é o PPP? O que ele representa? A, um documento administrativo. Opa, não. Um guia substitutivo? Não. Um meio de viabilizar a escola democrática para todos e a qualidade social? Sim, essa é a alternativa correta, cheirosa, perfumada. D, um instrumento de execução do regimento escolar? Ele não é o regimento escolar. E, uma norma definidora? Também não. O PPP é um documento da escola e ele é elaborado no coletivo, ou seja, é um exemplo. Toda vez que vocês escutarem sobre conselho escolar ou PPP, a palavra-chave é democrática. Escola democrática para todos, tá? Quando nós falamos de escola democrática para todos, ou seja, gestão democrática participativa, tem como exemplo o PPP e tem como exemplo o conselho de escola, ok? A alternativa correta, letra C. A dica é que é para vocês pegarem a apostila que vocês têm em PDF, treinarem e verificarem quantas estão acertando, quantas estão errando, e aquelas que vocês estiverem errando bastante, eu sugiro que vocês assistam novamente uma aula a respeito disso, um vídeo que fala sobre tal assunto, tá? Para vocês dominarem mais o assunto aí, ok? 74. A resolução de 2009 e o parecer também do mesmo ano fixam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Segundo essas normas, é correto afirmar que há. Então, é uma pergunta que está no concurso de vocês, mas é sobre o infantil. Está dizendo aqui na letra A que a educação infantil em tempo parcial é a pré-escola, 4 e 5 anos, porque a creche é período integral. É considerada a jornada de no mínimo 6 horas. Não. Para ser parcial, o mínimo é 4 e não 6. 6 é o máximo de parcial. O mínimo é 4, tá? Assim, toda vez que vocês ouvirem falar de jornada, significa o tempo que o aluno fica na escola. Se é uma jornada parcial,
É o mínimo 4 e o máximo 6. Se é uma jornada integral, o mínimo é 7 horas que a criança fica na escola. Que é no caso da creche, que fica muito mais, tá? Então, não é a A. B. Proposta pedagógica no infantil deve especificar de modo separado. Não tem separado, eles se desenvolvem no conjunto, no coletivo. Não estão separadas as dimensões, elas estão juntas e não separadas. C. A avaliação do desenvolvimento das crianças deve ser feita com o objetivo de seleção e promoção. Não pode, palavras negativas sobre avaliação. D. A instituição de educação infantil só pode reter as crianças na educação infantil em casos de ampla dificuldade de aprendizagem. Não existe retenção no infantil de nenhuma forma. Pegadinha. E. Frequência da educação infantil não é requisito, está correto? Não é requisito para a matrícula no fundamental. Exatamente. Independente se a criança fez infantil ou não, ela tem a vaga garantida no ensino fundamental, ok? Então, a alternativa correta, letra E, da 74. 75. Opa, deixa eu colocar para baixo para fazer tudo de uma vez. É 75. Conforme a Lei 13.146 de 2015, que é sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como EPD. Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência não é só para as escolas, é para todos os ambientes, ok? Artigo 26 incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, entre outros. Então, nós estamos falando aí de pessoas com deficiência. Vamos lá. A. Sistema educacional inclusivo, é palavra-chave, muito bem, em todos os níveis e modalidades, exceto, então aqui não vai entrar porque está falando exceto no ensino técnico profissionalizante. Ou seja, não, quando nós falamos de sistema educacional inclusivo é para todos, então eu não posso excluir quem é de técnico profissionalizante, tá? B. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica com oportunidades e condições diferenciadas e melhores para as pessoas com deficiência em relação às demais. Não pode. Por quê? Eles têm os mesmos direitos que qualquer outro aluno. Eles não são melhores ou piores do que ninguém, tá? Pegadinha. C. Oferta de educação bilíngue em Libras como segunda língua. Não, Libras é a primeira língua e não a segunda. E na modalidade escrita da língua portuguesa como primeira. Tá ao contrário aqui, tá? Primeiro, quem é da educação bilíngue, primeiro é Libras, depois é a língua portuguesa e não ao contrário. D. Adaptação do currículo e facilitação das atividades. Não é facilitar as atividades, é verificar cada situação é uma situação, cada deficiência é uma deficiência. Não é para facilitar. Vai ter adaptação do currículo para os alunos da educação especial? Vai, mas não no sentido de facilitar a atividade, tá? Não, também não. E pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Exatamente isso que é falado no documento da EDP, tá? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a letra E. Questão 76. Em uma reunião pedagógica, o coordenador passou aos professores 5 frases sobre educação e aprendizagem, para que analisassem a constitucionalidade delas, ou seja, o que está na Constituição. Dentre essas frases transcritas a seguir, tem embasamento constitucional. Vamos ver qual delas está falando na Constituição. A. A liberdade é um dos princípios do ensino, mas não se aplica à aprendizagem. Não está falando isso. B. A gestão democrática é válida,
desde que os pais concordem com a direção. Não. C. Uma boa escola começa pela seleção de alunos. Não. Pegadinhas também. D. É inadmissível em qualquer situação a existência de professores com concepções pedagógicas diferentes na mesma escola. Pelo contrário, é admissível professores que tenham concepções pedagógicas diferentes, porque nós não somos iguais. Então, aqui é uma pegadinha, tá? Aqui é uma pegadinha, porque aqui tá certo. E a qualidade de ensino para todos se reflete na maior permanência dos alunos na escola. A alternativa correta, conforme a lei. Qualidade, eles consideram a qualidade. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, melhor a qualidade para ele, tá? 77. Cabem ao Estado, poder público, governo, diversas obrigações constitucionais para com a educação, entre elas a garantia de a. Matrícula na educação infantil às crianças de 0 a 6 anos? Tá errado, porque não é há 6 anos, é há 5 anos o infantil e não 6. 6 já é fundamental. B. Atendimento educacional preferencialmente em escolas especiais. Não, é preferencialmente na rede regular de ensino. Pegadinha também. C. Programas suplementares de material didático escolar na educação infantil. D. Distribuição gratuita de uniformes escolares aos alunos das escolas municipais. Ou E. Oferta de ensino noturno regular às crianças trabalhadoras. Olha que pegadinha. Não existem crianças trabalhadoras e nem... Existe o ensino noturno? Existe, mas não para criança. Não tem criança que estuda à noite, né? Então, fica entre C e entre D. Vamos lá. Olha lá. Programas suplementares de material didático na educação infantil ou distribuição gratuita de uniformes escolares aos alunos das escolas municipais. Não é assim que está na Constituição. E sim, o que está na Constituição é a letra C na Constituição, tá? E não só material didático, como outras coisas. Quando eles falam de material didático, inclui uniforme, inclui alimentação, inclui outras coisas também. E aqui é pegadinha. Por quê? Na Constituição, fala sobre uniforme, mas não é só para os alunos das escolas municipais, não, tá? É para todos. Na Constituição fala todos. 77. 78. A LDB, embora seja uma lei que disciplina a educação escolar, contém artigos que estabelecem direitos dos pais de alunos. Entre eles, podemos citar o direito do quê? Então, no caso, qual é o direito que o pai tem entre essas alternativas aí? Vamos ver qual. A. O pai tem direito de acionar o poder público para exigir o acesso à educação básica obrigatória para o filho menor de idade? Sim. É um direito que o pai tem de brigar pela vaga do seu filho, tá? A B. Matricular na educação infantil os filhos que não cursaram essa etapa da educação na idade própria EJA, né? Pegadinha. Propiciar o ensino fundamental em regime domiciliar, em casa? Não. D. Prorrogar por um ano a permanência do filho com 6 anos no infantil? Também não, tá? Ele vai para o fundamental se ele completar 6 anos até 31 de março, ok? Então, letra A, 78. 79. É sabido que os docentes de qualquer etapa ou nível de ensino têm determinadas incumbências gerais que estão previstas no artigo 13 da LDB. Então, entre as incumbências, responsabilidades do professor, qual é função dele, tá? Do professor. D.
prover todos os meios necessários à recuperação dos alunos? Não. B, zelar junto aos pais pela frequência das crianças à escola? Não, não é os professores. A escola que tem que zelar junto aos pais e não os professores. C, comunicar diariamente à direção escolar todas as ausências injustificadas de alunos? Não. D, participar da elaboração da proposta pedagógica da escola? Sim. No artigo 13 da LDB, tem todas as incumbências dos professores. Entre elas, o que está correto é participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Aqui, o zelar que está lá na incumbência do professor é zelar pela aprendizagem, tá? E manter um mínimo de 75% de frequência aos períodos de desenvolvimento profissional. Também não tem isso de exigência dos professores. É letra D de dado, ok? Questão 80. A educação infantil legalmente tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da família e da comunidade. Para alcançar esse objetivo, a LDB determina, entre outros fatos, que essa etapa da educação básica: A. Ministre o ensino em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas? Errado. Por quê? Porque, no caso dos indígenas, a língua materna deles é tupi e não língua portuguesa. Primeiro aprende a língua tupi para depois ser a língua portuguesa. Então é pegadinha. B. Organize o seu currículo com base nacional comum e uma parte diversificada? A alternativa correta é essa. O currículo ele é dividido em duas partes, conforme a LDB. Base comum, que é o português, matemática, história, geografia, ciências, arte, inglês, educação física. E a parte diversificada são temas transversais, ética, cidadania, pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente, saúde, direitos humanos, estatuto da criança e do adolescente, bullying. Posso falar sobre qualquer coisa na parte diversificada do currículo, tá bom? Então, a letra B. C, inclua entre os conteúdos obrigatórios a educação ambiental. Não é obrigatório, ela faz parte, pode ser trabalhada na parte diversificada. D, controle a frequência dos alunos exigindo 75% do total de horas letivas. Cadê? Peraí. Controle de frequência dos alunos exigindo pelo menos a presença de 75%. No caso, a frequência é 75% para os alunos do fundamental e médio, mas para a educação infantil é 60%. E propicia aos alunos com baixo rendimento estudos de recuperação, de preferência paralelos. Não, a recuperação tem dois tipos, é paralela e contínua, tá? Então a letra B é a correta, tá? E não pode esquecer que está perguntando sobre o infantil, além de tudo. Aqui na D é 75% de frequência, mas é ensino fundamental e médio, né? No caso do infantil é 60%, tá bom? E a E, apesar de ter recuperação contínua e paralela, os alunos da educação especial não têm recuperação, tá? Não podemos esquecer disso. Então, é a B mesmo, a alternativa correta. Questão 81. Deixa eu colocar para baixo, mais fácil. Questão 81. Ao planejar, selecionar e organizar os conteúdos do ensino, as escolas de educação infantil devem se balizar, ou seja, sinalizar, dentre outros parâmetros, pelo que dispõe a LDB. Entre suas determinações está a obrigatoriedade de A. Em sua etapa final dos 4 e 5 anos, concentrar esforços didáticos na alfabetização. Infantil, 4 e 5 anos não é alfabetização. B. Ensino da história do Brasil, valorizar principalmente a contribuição das matrizes culturais indígenas e africanas. No infantil eu posso trabalhar sobre a cultura indígena africana, mas é algo que vai ser cobrado dos professores de história, arte e literatura a partir do 6º ano, tá? Enfim, nós estamos falando do infantil aqui, né? E o infantil não vai ter essa exigência da B,
tá? É importante trabalhar, mas não vai ter essa exigência do ensino de história do Brasil, porque eles não têm no currículo do infantil história do Brasil, é para trabalhar outras coisas. C, trabalhar a música como disciplina do currículo, é para trabalhar música sim no infantil, porém a música ela já está dentro da disciplina de arte. D, difundir valores fundamentais ao interesse social e à ordem democrática. Essa é a alternativa correta, letra D de dado. E aí, garantir no horário das aulas a oferta da disciplina de ensino religioso, de matrícula facultativa aos alunos. Realmente o ensino religioso é de matrícula facultativa para os alunos, mas em nenhuma forma é na educação infantil, tá? É pegadinha também. Então, a alternativa é a D de dado mesmo. Questão 82. Uma área de atuação importantíssima para o professor de educação infantil é a educação especial, tendo em vista a Política Nacional de Educação Inclusiva e o disposto na legislação. A esse respeito, a LDB estabelece que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos dessa modalidade, entre outras condições. Então, o que vai assegurar aí? Nós estamos falando de educação especial, tá? A. Currículos absolutamente iguais? Não, porque os currículos serão adaptados. B. Acesso privilegiado? Só porque é da educação especial vai ter um acesso privilegiado aos benefícios? Não, os benefícios são iguais para todos. C. Terminalidade específica para aqueles que não conseguiram atingir o nível exigido para a conclusão do ensino infantil? Não. A terminalidade específica é no ensino fundamental, aos alunos da educação especial é no fundamental. D. Professores de ensino regular preferencialmente especializados para a integração desses educandos nas classes comuns? Não. Os professores, eles são especializados, formados em pedagogia, né? Eles são, lá no caso da pedagogia aqui. Porém, eles não são especializados nas classes comuns. As classes comuns, no caso aí das classes comuns, se fosse o professor da educação especial. Não é o professor da educação especial que dá aula no horário normal, é o professor titular da sala. E esse professor titular da sala, ele não é especializado na educação especial. Ele é formado, ele pode ter um magistério, ele é formado em pedagogia. Os professores especializados é aqueles que trabalham com a educação especial no AEE, por exemplo, tá bom? É pegadinha aqui também, ó. Preferencialmente. Educação especial para o trabalho, para aqueles que apresentem uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectuais e psicomotoras. Sim, os alunos da educação especial também são encaminhados para o trabalho. Está correto. Aí, lógico, vamos analisar as vagas para encaixar, dependendo da sua deficiência, do grau, enfim. 83. ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente, são encontradas determinações metodológicas para trabalho educacional na sala de aula. Ó, a pergunta é: determinações metodológicas para o trabalho educacional na sala de aula. Entre elas, cita-se, por exemplo, vamos ver qual delas se refere à sala de aula, hein? A. Existência de programas suplementares de alimentação, transporte, assistência, saúde e material didático? Tá certo, mas não está se referindo ao trabalho educacional na sala de aula. B. Comunicação ao conselho tutelar os casos de maus tratos, elevados níveis de repetência, reiteração de faltas injustificadas? Também está certo, mas não está se referindo ao trabalho em sala de aula. C. Respeito aos valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto social da criança? Essa é a alternativa correta, que tem a ver com sala de aula. D. Implementação do ensino obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
Implantação, tá certo, porém isso não tem a ver com a metodologia em sala de aula. Recenseamento dos educandos pelo poder público, complementado pela obrigação de fazer a chamada pública e zelar pela frequência. Também está correto, mas a pergunta é sobre metodologias do trabalho na sala de aula. Então, sala de aula é a C, onde vão ser trabalhados valores com os alunos, né? Enfim. O restante está certo, mas não é sobre a pergunta que está sendo feita. Então, é a letra C. 84. 84. Tendo em vista a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, é relevante que os profissionais da educação conheçam a natureza, a forma de organização e de atuação do Conselho Tutelar. Assim, por exemplo, o artigo 135 do ECA dispõe que, vamos lá, A. O exercício efetivo da função do conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral, certo? Ou seja, precisa ter idoneidade moral para ser um candidato a conselheiro tutelar, tá? Por que as outras não? B. Conselho tutelar é um órgão do poder judiciário. Mentira. Ele é um órgão permanente autônomo, não jurisdicional. Tá errado. C. As decisões do Conselho Tutelar poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de qualquer pessoa. Também não. A pedido de qualquer pessoa, não. O Conselho Tutelar poderá, mediante rito sumário, decretar a perda do poder familiar. Não. O conselheiro não tem autonomia de chegar numa família e falar: você perdeu a guarda do seu filho, porque não é ele que vai resolver, é o juiz, tá? E os membros do conselho terão remuneração mensal, férias, licenças trabalhistas, deve ter bônus de produtividade, não existe. Então, a alternativa correta é realmente a letra A, tá? 85. O ECA, visando a garantia dos direitos dos menores de idade, estabelece deveres e direitos para os familiares, para os agentes públicos e para a sociedade. Assim, por exemplo, seu artigo 14 determina que A. Os pais, para exercerem o poder familiar, devem eventualmente comprovar que possuem condições de sustentar seus filhos. Não. B. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão indiciadas em inquérito criminal. Não. C. Elas não estão abandonando, jogando no lixo, nada disso. Elas estão querendo levar para adoção. C. É um direito dos pais ou responsáveis colaborar com as instituições escolares, participando de suas associações de pais e mestres. Não. D. O Sistema Único de Saúde promoverá campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Sim. Tanto é que é falado sobre a carteirinha de vacinação de alunos, tá? E é dever do Estado garantir a progressão continuada dos alunos nos estabelecimentos de ensino público com organização seriada. Não, é de forma diversa, não só seriada. É pegadinha. 85 é a D. 86E, ou 86. Em relação à necessária qualidade do modelo ou concepção de educação adotada em cada escola, viabilizada por sua proposta pedagógica, pode-se afirmar corretamente que uma boa proposta, vamos lá, A. Deve regularizar minuciosamente todas as rotinas e atividades de modo a institucionalizar a infância? Não. B. Consiste em deixar tanto alunos quanto professores desenvolver espontaneamente interações de modo a estimular a autonomia individual das crianças? Não. C. Considera a atividade educativa, achamos. Ação intencional, palavra-chave do concurso. Considera a atividade educativa como ação intencional orientada para a ampliação do universo cultural das crianças,
habilitando-as a agir de modo transformador. Tudo bem, cheirosa. Palavras-chave do concurso, essa é a alternativa correta. D. Deve levar a criança a construir a sua identidade em um clima de individualismo e competitividade. Competitividade, não pode. E. Busca construir ambientes de silêncio e obediência, não, nos quais os professores possam adestrar como se as crianças fossem animais. Olha que horror. Pegadinha, né? Então, 86, a alternativa correta, C. 87. Maria tem 4 filhos, os 2 mais velhos de 12 e 10 não estão frequentando a escola, porque estão ajudando a mãe no trabalho, não pode. Uma assistente social visitou a família e aconselhou a matrícula imediata das crianças na rede regular de ensino. A indicação dada à mãe está de acordo com a seguinte disposição legal. A. Os responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Essa é a alternativa correta, é a obrigação dos pais. Essas crianças não poderiam estar fora da escola. B. Os responsáveis têm a opção? Não, não tem opção, é obrigatório. C. Os alunos têm a obrigação de se matricular? Eles são de menores, é os pais que têm que matricular. D. Os dirigentes escolares têm a obrigação de buscar os alunos? Não. E. Os professores que têm a obrigação de matricular? Não. A alternativa correta, letra A. É os pais, né, os responsáveis pela criança. 88, deixa eu subir agora essa 88 aqui. Ai, peraí. A Lei Federal 12.796 de 2003, ela altera a LDB, ou seja, a nossa LDB, conforme isso foi estudada no curso, ela já é atualizada. Então, essa lei já consta dentro da LDB, tá? Estabelece que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos. Infantil é até 5. Em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. A educação infantil será organizada de acordo com a seguinte regra, entre outras. Vamos lá. A. Carga horária mínima anual de 1.000 horas e 200 dias letivos? Não, tá errado. Por quê? O mínimo é 800 horas e 200 dias letivos. Então, tá errado essa 1.000 horas. B. Atendimento à criança de no mínimo 5 horas período parcial e 8 integral. Errado também. É 4 horas período parcial e 7 no mínimo integral. C. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de promoção para acesso do fundamental? Não. Até aqui tá certo, avaliação mediante acompanhamento e registro e tal. Mas com o objetivo de promoção, não. É sem o objetivo de promoção. D. Expedição de documento que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Exatamente. Inclusive, para os ATs que vão trabalhar na secretaria, eles vão ter essa responsabilidade aí. E. Controle de frequência pela instituição de infantil, exigida a frequência mínima 75%. Não, o infantil é 60%. 75% é fundamental e médio. Então, a D é a resposta certa. 89. Conforme o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, considera-se pessoa com deficiência. A. É aquela que tem dificuldade de movimentar-se por qualquer motivo, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção? Percepção? Não. B. Pessoa com deficiência é aquela que? B. Impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, sensorial. O que é sensorial? Auditiva, visual, né? Que em interação com diversas barreiras pode ser restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Essa é a alternativa correta,
sobre a pessoa com deficiência. C, não é perda ou anormalidade. D, redução ou limitação, não é. E impedimentos que a limitem e incapacitam para a vida independente do trabalho, também não. Questão 90. Conforme o artigo 3º do Decreto 45.415, o Sistema Municipal de São Paulo, em suas diferentes instâncias, propiciará condições para atendimento da diversidade dos seus educandos, mediante, entre outros. Eu vou falar essa daí para me explicar as outras, tá? É um documento da Prefeitura de São Paulo. Então, para atender essa diversidade, para atender essa diversidade que está sendo falado, a Prefeitura faz o quê? Faz adequação do número de alunos por classe e agrupamento quando preciso. Ou seja, eu tenho um exemplo, tenho 5 alunos da educação especial, tá? Se eu tenho 5 quintos anos, tem que ser 1 para cada sala, para não sobrecarregar uma professora. Então, eu não posso colocar 5 alunos da educação especial tudo para o quinto A. Aí o quinto B nenhum, quinto C nenhum, D nenhum, E nenhum. Então, tem que ter esse jogo de cintura, tá? B. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível. Tá certo. As outras está certa, porém, não é sobre esse atendimento da diversidade, ou seja, como que a prefeitura organiza esse atendimento da diversidade, de vários alunos, né? Tem diversos alunos. Então, é através da letra A mesmo. Questão 91. Estudiosos da educação da pessoa deficiente têm enfatizado que para que a escola inclusiva deixe de ser uma mera proposição, é necessário se desvencilhar das definições erradas que ainda são usadas na nomenclatura da área. De acordo com esse ponto de vista, está correto afirmar que a expressão ou termo. Então, nós estamos falando de uma educação inclusiva, ou seja, para todos, certo? Então, tem palavras, essas palavras, por exemplo, têm a ver com educação inclusiva. Então, inclusão escolar, educação especial, integração, necessidade educativa especial, portador de necessidade educativa especial, né? Hoje nós falamos educandos com necessidades educacionais especiais, tá? Mas enfim. Aqui eles estão pedindo qual é a expressão correta, o termo. Então vamos lá. Inclusão escolar é inadequada. Está dizendo que esse termo é inadequado, pelo contrário, ele é adequado. B. Educação especial geralmente traz em seu bojo a ideia de atendimento próprio a um grupo de altas habilidades. Não. Por que não? Porque a educação especial é para todos e não só para os alunos da educação de altas habilidades. Educandos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e também altas habilidades. Então, é pegadinha. C. Integração. Revela uma concepção de inserção parcial do aluno no sistema educacional. Essa alternativa é a correta porque tem que ser integrado e incluído, né? Integração é a matrícula, é colocar numa sala de aula, tá? Então, é uma inserção parcial. Por quê? Porque para ficar completo precisa ter a inclusão, ok? D. Necessidade educativa especial refere-se a um grupo de pessoas que usufrui de privilégios educativos. Não existe esses privilégios educativos. E a E está dizendo que portadores de necessidade educativa especial contempla alguém que pode deixar de lado essa necessidade a qualquer momento. Deixar de lado? Não, né? Se é considerado educação especial, a pessoa não pode deixar de lado a qualquer momento, infelizmente, né? Aqui é pegadinha. Peraí. Na verdade, é para pintar de vermelho aqui, tá? 92. Para além da garantia de acesso e permanência na escola,
É necessário que sistemas, redes e escolas garantam, segundo a BNCC, a. Ensino de competências gerais, singulares em cada região brasileira. B. Programas alternativos de ensino à distância para famílias necessitadas. C. Formas de acesso de professores à educação continuada. Ou D. Um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes. Eu estou falando de BNCC. A alternativa correta é a letra D. Ela veio justamente para dar esse patamar, né? Todos têm o direito de aprendizagem, um patamar comum para todos. É letra D de dado. 93. Elaborada por especialistas de todas as áreas de conhecimento, o BNCC é um documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas dos estudantes desta época, preparando para o futuro. Acerca da BNCC, ou seja, Base Nacional Comum Curricular, é correto afirmar. Olha lá. BNCC é um documento de caráter conservador? Não. É um documento de caráter opcional? Não. É um documento de caráter sugestivo? Não. É um documento de caráter normativo? Sim. Alternativa correta, letra D de dado. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E é um documento de caráter tradicional? Não, já fala que é contemporâneo lá, né? Pegadinhas também, ok? Então, essa questão 93, a alternativa correta dela é a letra D de dado. Questão 94. A educação inclusiva é um processo educacional que busca garantir o acesso e a permanência de todos os alunos, independentemente de suas características pessoais, nas escolas regulares. O que significa o compromisso ético e social do educador na educação inclusiva? Vamos lá. Aqui é verdadeiro ou falso? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Nem precisaria disso, né? Peraí, gente, só arrumar essa questão aqui, que não precisa desses tracinhos aí, senão confunde quem vai. Pronto. Então, vamos lá. A educação inclusiva é um processo educacional que busca garantir o acesso e a permanência de todos os alunos, independente de suas características pessoais nas escolas regulares. O que significa o compromisso ético e social do educador na educação inclusiva? A. Que o educador deve atender aos alunos com maior dificuldade de aprendizagem. Deve atender a todos, né? B. Que o educador deve planejar de uma maneira que as diferenças sejam ignoradas e que todos sejam tratados da mesma forma. C. Que o educador deve lutar pela construção de uma sociedade justa, igualitária e respeitar a diversidade humana. Olha que alternativa mais cheirosa. Gente, no dia da prova, lembre-se disso. A alternativa correta é a mais cheirosa, é a mais completa, palavras-chave positivas, né? O que eles querem ouvir, ok? Então, 94, alternativa correta C, com certeza. Construção, sociedade justa, igualitária, diversidade humana, tá? D, nenhuma das alternativas não é, tá bom? Já não é. Normalmente não é nenhuma das alternativas, sempre tem uma. 95. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, é incorreto. É incorreto. Incorreto afirmar. Incorreto, tá? Vamos lá. O cuidado e a educação devem estar articulados na perspectiva da integralidade do desenvolvimento das crianças, certo? B.
A avaliação deve ser vista como um processo contínuo e sistemático que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento da criança, certo? C. A proposta pedagógica deve estar elaborada exclusivamente pelo educador, sem a participação da família e da comunidade. Sim, essa parte a família não vai estar junto com o professor. D. A educação infantil deve ser oferecida em instituições exclusivas para essa faixa etária, sem a possibilidade de integração com outras etapas da educação básica. Sim. Ah, eles querem o incorreto, não é a correta, né? É o incorreto aqui. O incorreto é a letra D de dado, tá? O incorreto é a letra D. Ó. O incorreto que se torna correto porque eles querem saber qual é a errada. A errada é só sem a possibilidade de integração? Não, é com a possibilidade de integração. Né? Então é incorreto por isso. Mas o que eles querem é a errada mesmo, que seria a alternativa correta, mas está errada, tá? 96. No Brasil, o infantil, isto é, o atendimento a crianças de 0 a 5, creche pré-escola, é um direito assegurado pela Constituição. A partir da aprovação da LDB, a educação infantil passa a ser definida como a primeira etapa da educação básica. Lembrando, o auxiliar técnico de educação, o que ficar como um inspetor, no caso, ele pode ficar numa escola que só tem infantil, como ele pode ficar numa escola que tenha infantil e fundamental, ou só fundamental com média, ou seja, ele pode ficar em qualquer, né? Vai ter acesso a qualquer etapa da educação, tá? A responsabilidade de oferecer creche pré-escola é de quem? É do município, do estado, da União Federal ou é de todos? O infantil, gente, creche pré-escola só existe na rede municipal de ensino. Então, a alternativa correta é a letra A. Creche pré-escola não tem escolas estaduais, federais, não tem, é só no município, a responsabilidade é do município, tá? Por isso que a prefeitura, é só na prefeitura que vocês vão ter concurso para essas áreas, né? No caso, tá? No caso de AT, eles fazem essa pergunta porque vocês precisam saber, né? Os ATs que vão trabalhar na secretaria são eles que vão ajudar a fazer as matrículas das crianças, ok? 97. Vamos lá. De acordo com o artigo 204 da LDB, o Plano Nacional de Educação. A. Plano Nacional, PNE, que é feito pelo MEC, de 10 em 10 anos. A. É um documento que define as diretrizes pedagógicas a serem seguidas pelas escolas brasileiras? Não. B. É um documento obrigatório para todas as escolas públicas e privadas do país? Não. C. É um documento que estabelece metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no país com duração de 10 anos? Sim. O que é o PNE? São 20 metas de melhoria para a educação. Essas 20 metas valem por 10 anos, é decenal. Quando completam os 10 anos, aí eles, o que conseguiu atingir, ok, o que não conseguiu eles colocam de novo no plano. Então, o nome já diz, plano de melhoria. Pode ser que eles consigam essas melhorias em 10 anos, pode ser que eles precisem de mais tempo. Então, o que conseguiu, ok, o que não conseguiu, eles colocam de novo no novo plano. A última foi feita em 2014 e vai até o final desse ano, 2024, tá? Quando chegar o final desse ano, eles fazem um novo plano que vai de 2024 a 2034, por mais 10 anos, ok? D, não é obrigatório, é obrigatório sim, tá bom? A alternativa correta é a letra C. 98. Qual das seguintes questões qual que não está de acordo com as diretrizes curriculares aí? A. O cuidado e a educação são indissociáveis na educação infantil, verdade.
B. O brincar é um direito da criança e deve estar presente em todas as atividades educativas. É verdade. C. A avaliação na educação infantil deve ser realizada de forma sistema classificatória. Está errado. Então, já encontramos qual que não está de acordo. A alternativa correta, letra C. E a D. O infantil deve promover o desenvolvimento integral das crianças. Também está certo, tá? Vamos ver aí a 99. Qual é o prazo para a implementação das metas do PNE? 10 anos, eu já falei, né? Então, ó, a letra A aqui tá falando 12. O restante tá 10 anos, agora vamos ver, ó. B, PNE, um prazo de 10 anos para a implementação das metas, contando com a sua publicação em 2014, ou seja, até 2024, tá? A C tá falando de 2013 a 2023, a D tá falando de 2011 a 2021. Não, a alternativa correta é a letra B de bola. É 10 anos, se foi publicado em 2014, vai até 2024, tá? As outras, o que está errado é o ano da publicação do PNE, que aqui tá falando que foi em 2013 e aqui tá falando que foi em 2011, não foi. Foi em 2014, a letra B de bola, tá bom? Opa, letra B de bola. Questão 100. Conforme a Lei 12.798 de 2013, que altera a LDB, a educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17, deverá se organizar da seguinte forma. Vamos lá. A. Educação infantil, ensino fundamental e médio. B. Educação infantil, pré-escola e ensino fundamental. C. Pré-escola, ensino médio e ensino profissionalizante. D. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Qual deles é dos 4 aos 17 anos que está falando aqui, ó? Dos 4 aos 17 é a letra D de dado. Por quê? A pergunta aqui, ó. Vejam, presta atenção na pergunta. Educação básica. Quando eu falo básica, é infantil, fundamental e médio. Quando eu falo obrigatória, a creche não é obrigatória. O que é obrigatório é pré-escola a partir dos 4 anos. Então, a alternativa correta aqui, letra D de dado. Ó, educação básica, infantil, fundamental e médio. Porém, obrigatória, pré-escola, começa da pré-escola, que é dos 4, passa pelo ensino fundamental até o último, que é o ensino médio, até os 17, tá? Alternativa correta, D de dado. Agora, se nessa questão tivesse assim, ó, a educação básica, tirando o obrigatório e tirando as idades, aí seria infantil, fundamental e médio, seria a letra A, tá? Mas a pergunta é o obrigatório dos 4 aos 17, por isso que é a D. A pré-escola faz parte do infantil, tá? Mas não podemos esquecer que o infantil entra a creche, que não é obrigatória, tá bom? Alternativa correta, C aí. Vai ser passado para vocês o vídeo até a questão 100, porque completa 50, e nós vamos continuar com mais questões, tá bom? Então, aqui vocês vão receber mais uma gravação aí com 50 questões que termina na 100. Então, 51 a 100.